Você já parou para pensar? Quem é o verdadeiro homem por trás da figura mágica do Papai Noel, o santo que inspira a generosidade mundial no Natal? Ele não é apenas uma lenda do Polo Norte, mas um bispo real que viveu e respirou a caridade em Cristo. Você sabia que a roupa vermelha do Papai Noel foi inspirada na casula episcopal, vermelha representando o amor e o sacrifício de Cristo, usada por São Nicolau, que era bispo, e em quem foi baseada a figura do bom velhinho. Fique com a gente e descubra o que é verdade e não lenda. Imagine um jovem rico que herda uma vasta fortuna, mas, ao invés de usá-la para o luxo, decide distribuí-la anonimamente, salvando famílias inteiras da vergonha e da miséria. Hoje contaremos a verdadeira história do Papai Noel, ou o santo cuja compaixão foi tão grande que se tornou o patrono da infância e o embaixador da generosidade silenciosa, São Nicolau de Myra. Rogai por nós. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Sejam bem-vindos a esse vídeo especial, onde contaremos essa história memorável para todos aqueles que amam o Natal e que esse espírito encha nossos corações de alegria e generosidade. Vamos pedir uma bênção especial do padroeiro São Nicolau a todos os aniversariantes do dia 6 de dezembro. Fé, muita saúde e felicidades. Sua vida nos ensina que a verdadeira caridade não busca os holofotes, mas secretamente transforma vidas na escuridão do anonimato. Seu milagre de Natal é o mais belo de todos. Fique conosco para descobrir o segredo do milagre que salvou 3 jovens da desonra e como a história de um bispo do século IV se tornou a celebração universal da bondade natalina em um mundo que parece cada vez mais caótico, apressado e distante da nossa essência. A figura de São Nicolau nos lembra que a essência da fé é o amor que se doa, sem esperar nada em troca. A caridade é a nossa verdadeira riqueza. Este é o canal Todo Dia é Santo, um espaço de conforto e inspiração para todos aqueles que buscam a força da fé e o poder da esperança em Deus. Nossas histórias são criadas para tocar sua alma e te conectar com a intercessão poderosa. A história de São Nicolau é o tema central para o nosso 10, pois nos conecta com a alegria, a generosidade e a fé que celebramos no Natal. O seu exemplo nos impulsiona a sermos mais generosos. Nesta data, 6 de dezembro, mergulhamos na vida do santo, que inspira o espírito natalino e nos lembra que todo ato de bondade anônima é um presente para Jesus. O verdadeiro Natal começa na doação sincera. Sinta-se acolhido neste momento de oração e reflexão. Seja bem-vindo à sua jornada de coragem e fé. Silencie os ruídos externos e ouça a voz do seu coração. É aí que Cristo responde suas perguntas e te dá as respostas que você tanto procura. Nicolau nasceu por volta do ano 270 em Patara, uma cidade portuária da Lícia, que hoje faz parte da Turquia. Ele veio de uma família rica e profundamente cristã. Seus pais morreram cedo em uma epidemia, deixando o jovem órfão e como herdeiro de uma grande fortuna ainda na juventude. Ele estava livre para viver uma vida de luxo e prazeres. No entanto, o jovem Nicolau havia absorvido deles os ensinamentos do Evangelho e decidiu que sua riqueza não deveria servir ao seu conforto, mas sim aliviar o sofrimento dos outros. Ele decidiu viver a caridade radicalmente. Ele agia em segredo, pois acreditava firmemente na passagem do Evangelho que diz: "Não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita." Sua generosidade seria um dom, não um espetáculo. O primeiro e mais famoso
milagre que deu origem à lenda do Papai Noel ocorreu em sua cidade natal e envolveu a salvação da honra de uma família. Havia um homem muito pobre em Patara que tinha 3 filhas virgens, mas não podia oferecer dotes para que elas se casassem. O desespero o levou a considerar a prostituição delas como o último recurso. Nicolau soube da terrível situação e decidiu agir. Ele queria preservar a dignidade das jovens, sem humilhar o pai com uma esmola pública. Em 3 noites separadas, Nicolau, em total anonimato, subiu ao telhado da casa e jogou 3 bolsas de ouro pela chaminé, caindo dentro das meias das moças, que estavam secando na lareira. Com a primeira bolsa, o pai conseguiu casar a filha mais velha, com a segunda, a do meio. Quando a terceira bolsa chegou, o pai, curioso, esperou para ver quem era seu benfeitor. O pai, então, surpreendeu Nicolau em seu ato de caridade noturna. Ele caiu de joelhos, agradecendo a Deus e ao bispo por salvar suas filhas e sua honra. Nicolau o fez prometer que não contaria a ninguém, pois sua única intenção era servir a Deus em segredo. No entanto, a notícia se espalhou e o povo passou a vê-lo como um anjo da caridade. Veja onde surgiu a tradição das meias para receber os presentes que o Papai Noel distribui. Você imaginava isso? Mais tarde, Nicolau foi eleito bispo de Mira, onde continuou seu ministério de caridade e zelo pela fé. Ele se tornou um pastor amado e respeitado por seu povo. Ele viveu durante as violentas perseguições do imperador Diocleciano e foi preso por se recusar a renunciar à sua fé. O bispo sofreu anos de tortura e exílio por Cristo. Seu martírio demonstrou sua coragem. Ele permaneceu firme, encorajando outros cristãos, até a ascensão de Constantino, que libertou os cristãos. São Nicolau participou do primeiro concílio ecumênico de Niceia em 325 DC, um evento fundamental para a história da Igreja. Neste concílio, ele defendeu ferozmente a divindade de Jesus Cristo contra a heresia de Ário, que negava que Cristo fosse Deus. A lenda, com um toque dramático, diz que Nicolau, em um acesso de indignação pelo erro de Ário, deu um tapa no rosto do herege, um ato que lhe custou uma prisão temporária. No concílio, no entanto, bispos teriam sonhado com Cristo e a Virgem Maria, que restauraram as insígnias episcopais de Nicolau, provando que sua paixão radical pela verdade era justa. Este episódio demonstra o seu zelo ardente, não apenas pela caridade, mas também pela ortodoxia da fé. Ele era um homem de ação e doutrina. Outro milagre famoso envolveu marinheiros. Em uma terrível tempestade no mar Mediterrâneo, os marinheiros do navio que o transportava estavam prestes a naufragar. Eles clamaram a Nicolau, que ainda era apenas um peregrino. Imediatamente, ele se ajoelhou e rezou. O mar se acalmou, salvando todos a bordo. Por causa desse milagre, São Nicolau se tornou o padroeiro dos marinheiros, dos viajantes e de todos aqueles que enfrentam os perigos do mar. Outro milagre que tocou profundamente a imaginação popular e reforçou sua santidade foi o dos 3 jovens estudantes. Eles estavam a caminho da escola em uma peregrinação e pararam em uma hospedaria para descansar. O hospedeiro, um açougueiro perverso, os assassinou. O açougueiro colocou os corpos num tonel, planejando cortá-los, salgá-los e vendê-los como carne. A cena era de horror e desespero. São Nicolau, em sua viagem, chegou à mesma hospedaria. Ele teve uma visão divina do crime hediondo que havia sido cometido. Ele confrontou o hospedeiro, que inicialmente negou, mas a santidade de Nicolau
o forçou a confessar o crime terrível que havia cometido. Por ganância, então São Nicolau, com a fé e a autoridade de Cristo, fez o sinal da cruz sobre o tonel. Imediatamente, os 3 jovens voltaram à vida, sãos e salvos. Este milagre é um dos mais impactantes de sua vida. Ele ressaltou seu poder não só sobre a natureza e a doença, mas sobre a própria morte. Por este ato, ele se tornou um dos padroeiros mais amados da juventude e da inocência, sendo invocado para proteger crianças de todo o mal. Está gostando da verdadeira história do Papai Noel? São Nicolau morreu no dia 6 de dezembro de 343, em Mira, sua diocese, e foi sepultado ali. Seus restos mortais se tornaram uma fonte de peregrinação e milagres. O seu túmulo emanava um óleo aromático e curativo, conhecido como maná de São Nicolau. Este óleo era coletado pelos peregrinos e usado para curas no século XI, em 1087, em meio à invasão muçulmana na Lícia. Um grupo de marinheiros italianos levou suas relíquias para Bari, na Itália, para protegê-las. A chegada de suas relíquias a Bari foi celebrada com grande fervor e a cidade se tornou o principal centro de devoção a São Nicolau no Ocidente. A Basílica de São Nicolau em Bari é hoje o maior santuário dedicado a ele e um dos mais importantes locais de peregrinação da Europa. A devoção a São Nicolau se espalhou da Europa para o Novo Mundo, especialmente através dos holandeses, que o chamavam de Sinterklaas. Sinterklaas é uma contração de São Nicolau, e foi essa tradição holandesa que deu origem à figura do Santa Claus nos Estados Unidos. O bispo, que secretamente dava bolsas de ouro, em Mira, foi transformado na figura universal do velhinho barbudo que desce pela chaminé e dá presentes. A roupa de São Nicolau, de cor vermelha e com a mitra de bispo, inspirou a vestimenta do Papai Noel moderno, e os bispos católicos sejam a fonte original da cor. São Nicolau é o patrono dos marinheiros, dos comerciantes, dos arqueiros, dos estudantes, dos padeiros e principalmente das crianças e dos solteiros. Sua festa, em 6 de dezembro, marca o início da temporada de doações e caridade em muitos países europeus, preparando o coração para o Natal de Jesus. O seu exemplo nos lembra que a verdadeira alegria do Natal reside em imitar a generosidade de Deus Pai, que deu o seu Filho à humanidade. Seu legado é a prova de que a santidade deve ser prática. Não basta rezar, é preciso agir para aliviar o sofrimento do próximo. Ele é o intercessor perfeito para quem sofre com dificuldades financeiras ou com a angústia de ver a família em necessidade. O seu ato de caridade secreta ensina que o anonimato amplifica o valor da doação, pois o foco se mantém na necessidade do outro e não na própria glória. A lenda dos 3 jovens assassinados nos conforta. Ele é invocado em casos de grande desespero, mostrando que o poder de Deus pode reverter situações de morte e injustiça. Inúmeros pais e mães recorrem a São Nicolau, pedindo proteção para seus filhos de todos os males físicos e morais. Sua intercessão é maternal e forte. O maná de São Nicolau é uma relíquia fascinante, que continua a emanar, simbolizando a inesgotável caridade e cura que o santo oferece à Igreja. A diferença entre o santo e a lenda é o centro. Nicolau aponta para Cristo, Papai Noel para os presentes. O vídeo nos chama a resgatar o verdadeiro sentido da dádiva. Ele nos desafia a perguntar: qual presente secreto, feito de caridade e anonimato,
podemos oferecer a alguém que está em necessidade neste Natal? Sua história é um convite à generosidade radical que não se limita a dar o que sobra, mas a sacrificar algo de nosso próprio conforto para aliviar a dor do próximo. Pense no que você pode doar com verdadeiro sacrifício. Pense nas bolsas de ouro que você pode lançar anonimamente na vida de alguém. Pode ser um tempo de escuta, um conselho prudente, um ato de serviço ou, acima de tudo, um perdão sincero e libertador. O bispo que defendeu a ortodoxia em Niceia e que curou os doentes em Mira é um modelo de fé integral que alia a verdade à caridade. A caridade secreta de São Nicolau continua a inspirar milhões de pessoas a fazer o bem sem buscar o reconhecimento ou a fama pessoal. Ele nos mostra que a verdadeira alegria se encontra na discrição da doação e no sorriso de quem é ajudado. A sua coragem em defender a fé no Concílio de Niceia e a sua luta contra a heresia nos ensinam a ser firmes na doutrina em meio às confusões modernas. Ele aliava a bondade à verdade, o que é um modelo de vida. A história dele é um convite para refletirmos sobre o nosso próprio uso dos bens materiais, lembrando que a riqueza nos é dada para servir e não para acumular egoisticamente. Ele transformou a fortuna em salvação de almas. Recorremos a Ele para pedir a graça de encontrar alegria na vida simples, na doação desinteressada e na proteção contra a ruína material e moral. Ele é o santo que nos ensina a sermos felizes no ato de servir. O Santo Bispo nos desafia a perguntar: qual presente secreto, feito de caridade e anonimato, podemos oferecer a alguém que está em necessidade neste Natal? Não precisamos de grandes fortunas, apenas de um coração generoso. O seu exemplo nos convida a resgatar o verdadeiro sentido do Natal, que não está no consumo, mas sim na imitação da caridade de Deus Pai, que nos deu o seu Filho. A magia real está na doação. Oremos com fé e celebremos com São Nicolau a alegria do Natal. Oração a São Nicolau. Glorioso São Nicolau, Bispo e Doutor, vós que vencestes o pecado com a generosidade e fostes o anjo da caridade secreta na terra, nos vos suplicamos, intercedei por nós, para que possamos imitar vossa compaixão e nos tornar instrumentos de alívio para os mais pobres e necessitados do nosso tempo. Protegei nossas famílias da ruína financeira e da miséria moral, e nossos jovens dos perigos do mundo, orientando-os para a verdade e a bondade de Cristo. Alcançai-nos a graça de sermos sempre discretos na doação, para que a nossa caridade seja agradável a Deus, e não um espetáculo para os homens. Pedimos por fim que Ele ilumine nossas mentes com a verdade da fé, como fizestes em Niceia, afastando de nós toda a confusão doutrinária. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a caridade de São Nicolau inspire cada um de seus dias. Neste mês de dezembro, a verdadeira magia do Natal está na doação e você é chamado a vivê-la. Se esta mensagem reacendeu o fogo da generosidade em seu coração, vamos à ação? Deixe o seu amém nos comentários e diga qual ato de caridade secreta você fará hoje e parta para a ação. Sua oração e seu testemunho fortalecem a nossa fé e a comunidade do amor e fé. Juntos somos mais generosos e ajudamos a divulgar o verdadeiro Natal. Inscreva-se agora mesmo no canal Todo Dia é Santo e ative o sininho das notificações. A sua participação fortalece a missão de espalhar a santidade e a bondade pelo mundo. Seja um apóstolo digital
compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram o verdadeiro santo por trás da lenda natalina, resgatando o sentido cristão da generosidade. O santo nos lembra que o verdadeiro presente não é o objeto caro, mas o amor que o move, espelhando o amor de Deus, que nos deu seu Filho na manjedoura. Honre-o, vivendo a caridade prática e discreta neste mês. Use o seu exemplo para restaurar o sentido cristão do Natal em sua casa. A sua intercessão é poderosa e atende rapidamente os que clamam por justiça e alívio das dívidas e aflições materiais. Que o maná de São Nicolau cure as doenças da sua alma e que a sua bênção seja um presente de Natal para a sua família. Fiquemos todos com a Sagrada Família e tenhamos um dezembro cheio de caridade e de generosidade anônima, no verdadeiro sentido do Natal, celebração do nascimento da esperança para todos nós. Que a estrela de Belém seja a luz que ilumina seus caminhos, a inspiração para a sua jornada e a esperança de novas dádivas que chegam. Até o próximo vídeo com outro santo especial de Natal.